Vamos a Salmo 2. Salmo 2. Vamos dedicar 2 pregações pelas manhãs a este salmo. Hoje é a primeira e a próxima, se Deus quiser, a segunda. O título é Rebeldia de um lado, zombaria do outro. Não vai ser difícil você descobrir ao longo da pregação quem é que é rebelde e quem é que está zombando. O autor deste salmo é indefinido. Muitos acham que foi Davi, alguns que foi Salomão, outros que não foi nenhum nem o outro, mas é um salmo que fala de rei. É difícil saber até que ponto se refere a um rei específico de Israel, talvez o próprio Davi, se foi o caso. Mas como alguém colocou, muito mais importante se saber a época em que esse salmo foi escrito e quem o escreveu, muito mais importante é deixar claro o sentido messiânico deste salmo. Isso é claríssimo e ninguém discute. Inclusive é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Vamos ler ele inteiro, que ele é curto, são 12 versículos. Há 4 divisões aqui bem claras. Dessas 4 nós vamos comentar 2 hoje e 2 na próxima semana. Versículos de 1 a 3, a rebeldia dos povos. De 4 a 5, as reações de Deus. De 6 a 9, a solução de Deus. Uma solução também feita através de um diálogo do pai com o filho. E versículos 10 a 12, a advertência e oportunidade às pessoas. Vamos lá. Salmo 2, de 1 em diante. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Hoje nós vamos explorar só até este ponto, mas eu vou ler o restante, para vocês não perderem o contexto. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que deverá ser exposta agora, que nos seja dada a ajuda do alto, a mim e aos que vão ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, te peço. Amém. Primeira divisão, clara, versículos de 1 a 3, a rebeldia dos povos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa rebeldia talvez se refira ao milênio ou início do milênio, quando o final da tribulação, que coincidirá com a vinda de Cristo e o início do milênio, quando haverá uma revolta grande contra o ungido de Deus aqui na terra, quando o povo de Israel estará ameaçado na sua própria subsistência,
e Cristo então estabelecerá o seu reino milenar, vai chegar matando os não crentes, iniciando o seu reinado só com crentes, mas ao longo do milênio vai haver algum tipo de oposição a Cristo, que vai aumentar muito quando Satanás for solto no final do milênio, até que ele de fato será jogado no lago de fogo. Então pode ser que se refira a esta época aqui, mas é importante lembrar que muitas vezes mesmo uma profecia ou uma certa referência a uma ocorrência tendo um ponto mais importante num certo evento, pode se aplicar também em outras ocasiões, como eu acho que é o caso aqui, de sempre se pensar em termos de rebeldia quanto ao reino de Jesus Cristo. Essa rebeldia ao reino de Jesus Cristo, essa expressão reino de Jesus Cristo, foi ficando mais clara do Novo Testamento para cá. Claro, antes havia a expectativa da chegada do Messias, mas não se sabia quem era esse Messias. Ele próprio, Jesus Cristo, veio, era o Messias, mas o povo de Israel não entendeu bem, e os que creram, entenderam, então, desde a época que Cristo esteve aqui, que ele seria o rei de Israel. Então, pelo menos há 2000 anos, não há motivo, a não ser a incredulidade, para alguém olhar para Jesus Cristo, olhar para trás para o ministério dele, e olhar para o alto, e imaginando lá no céu e pensar, ali está o rei de Israel, que vai ser o rei do mundo inteiro. E então essa ideia de reino de Cristo já está claramente pela palavra de Deus assentada aqui na terra. Muito bem, nesses 2000 anos, o reinado de Cristo não está óbvio aqui, nem presente da maneira como virá, mas num certo sentido, que ele diz que o reino de Deus está dentro de vós, então o reino de Cristo já começou, embora não de uma maneira tão visível e tão política, como haverá de ser também quando ele voltar, mas há o reino de Cristo entre nós. Não estou nem falando do aspecto dele como Criador, que mantém todas as coisas com a palavra de seu poder, que, óbvio, isso está acontecendo também, ele como soberano Criador, mas estou falando de um reino aqui, um reino exercido na terra e no meio de pessoas, de seres humanos. Esse reino já existe, mesmo assim é muito rejeitado. A maioria das pessoas não creem, se rebelam contra ele, não querem esse reino, não aceitam como rei. Não, o que eu quero dizer com isto? É que essa rebeldia já existe desde que ele esteve aqui. E existe de uma maneira explícita quanto ao nome dele, como eu falei, ficou conhecido quando ele veio. Mas mesmo antes, no tempo do Velho Testamento, já havia rebeldia contra o reino de Deus aqui na terra. Em outras palavras, irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, há rebeldia contra a soberania e contra qualquer tipo de exercício de autoridade de Deus neste mundo, incluindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como ficou explícito quando ele veio, e até hoje todo mundo sabe disso, o mundo inteiro de uma maneira geral sabe disto, mas não aceita. É interessante que no próprio tempo dele já foi rejeitado qualquer tipo de interferência dele pela maioria. A igreja inicial, inclusive, chamada igreja primitiva, aplicou esta passagem para a morte de Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 25 a 28, eles falam exatamente do Salmo 2. Talvez valha a pena você ver aqui, até como uma curiosidade teológica, da aplicação de uma aplicação do Velho Testamento no Novo. Atos 4, 24
a 25, a igreja estava em oração, e diz: Tu, soberano Senhor, no versículo 24, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios? Olha lá o Salmo 2, exatamente o versículo 1. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o ungido, o céu ungido. Eles aplicam diretamente Salmo 2 para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mostrando que os povos foram contra ele. Os judeus, através de seus sacerdotes, o sinédrio; os gentios, através dos Pilatos, dos romanos. Então o Salmo 2 estava todo aqui, o início do Salmo 2, na morte, condenação, a prisão, condenação, morte do Senhor Jesus Cristo. E essa rejeição continua no tempo presente. O salmista descreve de 5 maneiras essa rebeldia dos povos, das nações contra Cristo. Ele fala em: se enfurecem, via de regra, o incrédulo é hostil a Deus, é impaciente com Deus, é duro com Deus, irado muitas vezes, especialmente conversar com alguém que não crê em Cristo, e experimente falar com ele sobre a injustiça no mundo, sobre a pobreza de muitos e a riqueza de poucos. Experimente. Com pouco tempo você vai ver pessoas zangadas, iradas, e querendo dizer não, dizendo que se há um Deus no céu é injusto, e fazendo acusações fortes contra Deus, contra o seu ungido, contra o seu Cristo, que é o seu Messias, e contra as Escrituras. Ira, se enfurecem. Segunda, imaginam coisas vãs. É interessante isso. O homem é muito inteligente, Deus fez o homem assim, é muito criativo, e tem que estar sempre maquinando algo, tem sempre explicações inteligentíssimas, muito sutis, sobre Deus, sobre as coisas invisíveis, sobre Jesus Cristo. Quantas teorias existem sobre Jesus Cristo, coisas de todo jeito, que ele foi casado, que ele teve filhos, que aí uns protocolos, aí uns documentos antigos, que contam uma história completamente diferente de Jesus, falando em Jesus, o mesmo Jesus que a Bíblia fala, é o mesmo no certo sentido, mas não é o mesmo, porque é mentira o que estão dizendo sobre Jesus. Mas veja a sutileza, imaginam coisas vãs, sempre estão sendo fabricadas teorias novas, invenções novas, envolvendo o nome de Cristo, envolvendo Deus, religiões de todo jeito, misturando verdades com mentiras, e algumas difíceis de serem contestadas, por pessoas inteligentes, estudadas, que conhecem grego, hebraico, a história da igreja, a história do mundo, conhecem muito bem, homens acadêmicos, homens que têm muito estudo, tem seminários nas costas, PhDs, que inventam coisas muito inteligentes, e que pegam milhões de incautos, vendem milhões de livros, falando em Jesus, e sem criticar, mas enxertando de mentiras, coisas imaginadas, vãs, vazias, se levantam contra Deus. Terceiro ponto aqui, iniciativa de agressão. Você sabe, depois de se levantarem contra o próprio Messias, colocando-o na cruz, se levantaram contra os discípulos dele, contra a igreja, a ponto dele dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está se levantando contra mim, Saulo, por quê? Na conversão de Saulo, sabemos como Cristo apareceu a ele, e a igreja tem sido perseguida por todo esse tempo. Se levantam contra, aí vem, conspiram contra o Senhor e seu ungido, continuando falando da guerra declarada. Aí vem a última:
A última forma de se rebelar: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. É interessante, irmãos, isso aqui. Ora, quem está falando em se libertar de algema é porque está preso. Então os homens se sentem presos por Deus, amarrados por Deus, sentem. Salomão disse lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem tem a noção de que é eterno, ele tem a noção de que a existência dele depende de alguém que ele não conhece, não acredita que existe, ou acredita e diz que não acredita, ou não acredita mesmo, tem de todo tipo. Mas ele sabe que é razoabilíssimo pensar que ele veio por causa da vontade e das mãos e da inteligência e da obra de alguém. Ele não estaria por acaso. Acabamos de conversar na discussão aqui sobre a morte. O homem tem pavor da morte, ele tem uma noção clara não, forte, talvez seja melhor isso, uma noção forte de que ele não vai ficar na terra e acabou ali, de que tem uma coisa depois, e essa coisa depois só pode estar no controle de alguém, mas ele não quer isto, então ele está amarrado mesmo por uma convicção que Deus colocou no coração dele desde que nasceu: você é eterno. Mas ele não quer isto, ele não quer depender de ninguém, ou de alguém que ele não conhece, ou não entenda bem. Homem arrogante demais, mas ele se sente então preso. Ele crê que Deus existe, mas ele não quer este jugo sobre ele. Entende o princípio da autoridade, em que o pai tem autoridade sobre o filho e precisa ser obedecido, em que o cidadão tem que reconhecer a autoridade do governante e obedecer às leis feitas pelos governantes. Esse princípio faz parte até da nossa coexistência humana. Então é óbvio que se há alguém no céu ou em algum lugar na mente deles, alguém muito poderoso e que criou tudo isso aqui, é uma autoridade suprema, então tem que ser obedecida. Mas ele não quer obedecer, mas ele está amarrado. Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, tal, tomai sobre vós o meu jugo. Vinde a mim. E o ser humano quer dizer: vou nada. Vinde a mim, vou nada. Eu não vou mesmo. Eu não quero ter o jugo. Aliás, eu não quero o jugo de ninguém. Nesse pescoço aqui, ninguém bota a mão, como o homem gosta de dizer. Ninguém pega nesses pulsos. Por que eu vou deixar que tu coloques o teu jugo no meu pescoço? Não quero, de jeito nenhum. Mas na hora que vai ao enterro do amigo no cemitério, começa a pensar: e eu? Ai, quando for eu? Eu não quero nem falar em morte, mas a morte está na frente, não tem jeito. Aí morre o pai, aí morre o outro, e a morte está onipresente o tempo todo, gente morrendo o tempo todo, e ele sabe que alguma coisa vai acontecer com ele, mas ele não quer enfrentar. Ele está desesperado e com vontade de dizer: Deus, me deixa, sai de perto de mim, tira essas algemas, me desamarra, deixa eu ficar solto. E ele tenta ficar solto na vida, faz o que quer, os padrões morais baixíssimos, ninguém realmente pega no pulso dele aqui, pelo menos até certo ponto. Não obedece pai, ninguém, é preso não sei quantas vezes e desobedece às leis do país. Não quer dizer nem que é só o que é preso, que eu não estou falando só de marginais, não, estou falando do ser humano de uma maneira geral. Mas ele procura seguir o máximo que pode a lei dele próprio. Ele é lei sobre si mesmo, e ele não é mais livre ainda, porque aí sim vai preso, e ele não quer ir, então ele se restringe um pouco, mas por ele quer ser livre, não quer ter algema, não quer ter jugo, nada em cima dele. E esse quadro reflete com precisão a história da humanidade. As filosofias, os modismos religiosos,
os comportamentos da humanidade variam com as épocas. Tudo bem, hoje inclusive o humanismo é o que predomina, relativismo, a ecologia, que é uma verdadeira idolatria à natureza e aos bichos. Os bichos pertencem à natureza, mas não somente a seres vivos, mas a idolatria à natureza de uma maneira mais larga. O homem como centro. Tem até pregadores evangélicos que distorcem a doutrina para dar um jeito e dizer que o homem é tão importante, você é tão importante que Cristo morreu por você. Olha o tamanho da tua importância. Então, é verdade que Cristo morreu por você? É verdade que Ele lhe ama? É verdade que Ele morreu pela sua importância? É mentira! Ele morreu por causa do amor que Ele tem a você, um mísero pecador. A importância do ser humano está no fato de que ele é amado por Deus. Se ele é importante, é por isso. Mas não é porque intrinsecamente ele é importante e digno de grande consideração. Mas é sutil isso, e é fácil desviar, mesmo com a Bíblia aberta. Jesus morreu por você, você é muito importante. Ele está lá na cruz olhando para você, me aceite, me aceite. Um pobrezinho, coitadinho, e você, o centro de tudo, porque Ele morreu por você. Cara, tu é importante. Tudo desvios sutis. Então, hoje impera esse humanismo, o relativismo, de tudo é relativo. Você tem sua fé, eu tenho a minha. Você tem sua verdade, eu tenho a minha. Verdade é uma coisa que depende do ângulo que você olha. Tudo é relativo. Mas no fundo, irmãos, é a velha, tudo isso se traduz como a velha rebeldia do homem contra Deus, e o homem querendo se livrar do jugo de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, eu não quero o jugo de ninguém. Então a forma que essa rebeldia toma, e essa recusa do ser humano ir contra, não querer nada com Deus, o Senhor e o seu ungido, a forma varia, mas lá na base é a mesma coisa, século após século. Por isso é que esse salmo é fantástico, porque ele é uma foto da atitude da humanidade com relação a Deus. Aí vem, como é que Deus reage? Ele fica muito triste, mas ele derrama lágrimas de crocodilo, coitado. Não, lágrimas de crocodilo é quando não está sentindo, mas ele derrama lágrimas sofridas, sentidas, coitado de Deus. Não, acho que não é assim não. Ele fica preocupado, como é que vai fazer, que ele teve um plano com a humanidade e deu tudo errado, colocou Israel no meio para servir de uma ponte, mas deu pior ainda. Aí mandou o Messias, mataram o Messias dele, o filho dele. Ele fica muito preocupado. Será? Medo. Ele tem medo, isso vai dar errado. Vai dar errado, Satanás está ficando cada vez mais forte e está pegando aí umas adesões dos meus anjos, e o homem lá está cada vez mais poderoso, fazendo bomba atômica, e vão se voltar contra mim, e vão acabar destruindo essa terra mesmo, e quando eu me der conta não tem mais nada lá, o Satanás dominou tudo. Por que eu fui dar o poder a Satanás no início, agora eu não consigo mais tomar? Deus está muito apavorado. Ri-se aquele que habita nos céus. Ri. Eu gosto disso. O Senhor zomba deles. Está muito preocupado, né? Está muito tristinho lá, coitado, inconsolável. Está com medo enorme. Obviamente esse rir-se é um antropomorfismo, que é uma aplicação de alguma propriedade humana a Deus. É uma maneira de nós entendermos melhor Deus. Eu acho interessante, ri-se aquele que habita no céu. Ele nem aqui está. A casa dele é no céu, não está nem aqui. Talvez Deus morasse aqui, tivesse a residência aqui,
Ele poderia estar com mais medo, colocarem um foguete aí dirigido até lá e tal. Mora no céu, muito longe até da dimensão em que nós existimos aqui nessa terra. Não tem medo de nada. Ele se ri. Alegre, satisfeito? Não. Deboche. Pastor, palavra forte. Está falando que Deus debocha? Estou. Porque a Bíblia está. Zomba. É uma segunda palavra no hebraico. Zomba. E lá no original fui ver. O zomba é mais forte do que o ri. É uma maneira de você desprezar, você ridicularizar o outro. Deus ridiculariza a arrogância dos homens. Não é que Deus zomba, que o homem vai para o inferno, e Deus ri sadicamente das almas que vão perecer no inferno e vão sofrer lá. Não é isto. O assunto aqui é a atitude de Deus contra a atitude arrogante dos homens, rebeldes. Vamos sacudir os laços, romper nossas algemas, não querendo nada com esse Messias, com esse Filho de Deus, não. Seus arrogantes, é aí que entra a zombaria de Deus. Rebeldia de um lado dos homens, zombaria do outro de Deus. Interessante, talvez um pouquinho difícil de explicar, é que sempre que a Bíblia fala no riso de Deus, é no sentido de zombaria do pecador. Vale a pena 3 ou 4 passagens para vocês verem. Salmo 37, versículos 12 e 13. Salmo 37, versículos 12 e 13. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ai, que medo! Ria-se-á dele o Senhor, pois vê se está se aproximando o seu dia. Pule para o capítulo 59, Salmo 59, versículo 8. Falando aos que são traiçoeiros, aos iníquos, ele diz: mas tu, Senhor, te rirás dele. Aí de novo usa a expressão, zombarás de todas as nações, falando de zombaria quanto ao pecador. Provérbios 1 e 2. Desculpe, 26, Provérbios 1 e 26, falando dos escarnecedores, dos nécios, dos que aborrecem o conhecimento, falando dessa turma toda, no versículo 26, também eu me rirei, a sabedoria falando, que é o próprio Deus, talvez o próprio Senhor Jesus Cristo, também eu me rirei na vossa desventura, na infelicidade de vocês, eu vou rir. Há uma passagem em 1 Coríntios, cujo espírito é o mesmo, embora não fale a palavra lá, zombaria nem riso, mas é Deus agindo contra a arrogância dos sábios e dos entendidos. Então acho que vale a pena ir lá. 1 Coríntios 1, versículos 18 a 20. 1 Coríntios 1, versículos 18 a 20. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, a atitude aqui de Deus: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então aqui há uma zombaria implícita, não explícita, mas é a mesma ideia. Aqui, Deus confundiu, embaralhou a inteligência e a sabedoria dos rebeldes. Agora, será que isso mostra que Deus não tem senso de humor?
Será que ele não ri alegremente como nós? Todo aí que fala que Deus ri, é falando de zombaria dele quanto aos incrédulos. E então ele não tem senso de humor, não. A Bíblia não registrou nenhuma vez Jesus Cristo rindo, nenhuma. Chorando, sim. Repreendendo, sim. Sendo irônico, sim. Duríssimo, sim. Mas rindo, nenhuma vez. Que pena Deus não ter senso de humor. Não concordo. Eu acho que não é a resposta. Minha opinião pessoal, não é uma resposta bíblica. Eu posso abrir e mostrar para vocês. Eu acho o seguinte: a Bíblia fala tanto da alegria de Deus naqueles que são obedientes a Ele, na alegria dele, na comunhão com o Filho dele querido. Deus fala tanto em gozo, em coisas agradáveis a Ele, até em oração dos santos que sobe Ele como incenso de cheiro agradável. Então Ele fala tanto em gozo no coração dele, alegria, exultação no céu, quando o pecador se arrepende. Fala tanto disto, que a opinião pessoal é que o riso em si está incluído nisto, e de uma maneira muito secundária. Porque veja bem, quando você ri, esse riso é a expressão do seu coração, é porque você lá dentro está leve, ou encontrou um motivo para de uma forma ter algo agradável dentro que se transformou num riso. Você enlarguecendo os lábios, mostrando os dentes e tal, você ri. Então o riso é uma expressão de alguma coisa que tem já dentro de você. E Deus falou muito do que tem dentro dele. É um Deus extremamente alegre, feliz, cheio de gozo. Então o riso é uma coisa já tão pequena comparada com isto. Não é que é desprezível, ele pode até rir. O Senhor Jesus Cristo pode ter rido muitas vezes aqui na terra, não foi registrado, mas por quê? Creio eu, não achou importante, achou desnecessário, porque falou do gozo dele, muitas vezes, falou de ansiedade dele também, quando estava na terra, ia ser crucificado, ia ser morto e tudo, todo aquele, o papel de salvador dele, o cumprimento do trabalho que ele veio fazer aqui, de sofrer e tudo, teve peso sobre ele. E ele foi homem também de tristezas e angústias, mas ele teve muita alegria aqui na terra e muito gozo. Então eu acho que quando você pensar, Deus não tem senso de humor, pense assim: ele é um Deus cheio de gozo e de alegria. Então o senso de humor dele é algo totalmente secundário, não vale nem a pena registrar na Bíblia. Se ele ri, se ele não ri, ficou totalmente sem importância. Eu prefiro me encontrar com um Cristo amoroso, carinhoso, feliz no coração dele, alegre, cheio de gozo no coração dele, me dando gozo no meu, através do Espírito dele. Prefiro 1000 vezes pensar assim do que Jesus rindo. Pode até rir, mas como eu disse, para mim é secundário se ele ri ou se ele não ri. O importante é o que tem no coração dele. Então, por fim, a Bíblia fala em mais duas reações de Deus, que é a zombaria, a ira, como ele diz aqui, voltando ao Salmo 2, que a seu tempo falará com eles. Então é uma ira comedida, é importante observar isso. O Senhor zomba deles, versículo 5, na sua ira a seu tempo lhes há de falar. É uma ira comedida, mas vai ter o tempo em que toda a ira de Deus será descarregada sobre o pecador, sobre a terra na época da tribulação, e sobre cada pessoa humana quando for julgada pessoalmente diante de Deus e mandada para o inferno. Aí todo o cálice da ira e da cólera de Deus, quando ele estiver cheio, aí Deus vai derramar profusamente a sua ira sobre esta raça rebelde contra ele, contra seu filho e contra individualmente cada pessoa que não deu atenção ao seu filho, quis foi se livrar dele. Deus vai falar a seu tempo com ele e vai confundir
no seu furor, ideia ainda de ele zombar dos sábios e confundir tudo. Então, aparentemente, Deus está quieto, enquanto o homem fica aí fazendo o que quer, os estragos que bem entendem. Mas um dia Deus vai pedir contas. Quero encerrar dizendo que Deus tem uma resposta preparada para toda essa afronta. Ele tem uma solução para o problema da rebeldia humana, do pecado que entrou no coração do homem lá em Adão. Essa solução de Deus chama-se o Rei que Ele constituiu, o Messias, o seu Filho Jesus Cristo. Vamos ver isso com mais detalhes na próxima pregação, então. Enquanto isso, vamos nos alegrar, porque temos um Deus no céu, feliz, alegre, cheio de gozo, que nos dá esse gozo. Vamos entender a raça humana, sabendo que é uma raça rebelde a Deus e que nós não somos deste mundo, como Cristo também disse que não era deste mundo. Sabemos entender, não sendo ingênuos, ao mesmo tempo amando os pecadores para tentar levá-los a Cristo, mas sabendo que nós não pertencemos a esse mundo rebelde aqui, e que muito mais do que nos livrar do Senhor Jesus Cristo, a própria ideia disso é apavorante a nós. Nós queremos não algemas, que Ele não algema ninguém, não estão entendendo nada quando falam em se livrar das algemas de Cristo. Ele não tem algema para ninguém, quem tem algema é o diabo, e já está algemando todos eles. Mas nós queremos de Cristo que nos liberte da algema do pecado e nos coloque sobre o jugo dele, sim, o senhorio dele, sobre a direção dele, como nós queremos. Um ditador, quanto mais um ditador é perverso, mais as pessoas tentam se livrar dele. Com o Senhor Jesus Cristo acontece exatamente o contrário. Quanto ele toma conta de nós, mais nós achamos pouco e queremos mais, e ainda achamos pouco. Senhor, por que Teu Espírito Santo não me ilumina mais para eu entender melhor a Tua palavra? Senhor, por que Teu Espírito Santo não dá mais força para eu pecar menos? Por quê? Eu me arrependi desse pecado ontem, Senhor. Ontem eu falei contigo arrependido, sincero com relação a esse pecado, já fiz de novo. Senhor, o que está acontecendo? Por que Tu não me toma mais para Ti? Por que Teu Espírito Santo não me domina ainda mais? Eu acho pouco o que eu estou debaixo do Teu domínio, do Teu jugo. Eu quero ser totalmente dominado pelo Teu Espírito Santo. Me dá forças. Esse é o nosso clamor. Enquanto os homens querem se livrar, os pecadores rebeldes de Cristo, nós achamos pouco o que já temos dele, e é pouco mesmo comparado com o que nós teremos dele na glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi pregada, que Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, praticá-la e aplicá-la nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.